Formação de palavras. Eu entrevistei uma palavra, existem muitas palavras, e um dia eu me perguntei como as palavras são formadas. Decidi então perguntar a alguma palavra para saber dela mesma. Como elas se formam e onde isto acontece. Fui então no lugar exato onde as palavras são formadas. As palavras são formadas em uma sala toda morfada. Por isso o nome da parte do português que trata da formação das palavras é chamado de morfologia, e os primeiros pedacinhos que são formados são chamados de morfemas. Ou seja, pedacinho de palavras morfadas. Eu realizei a entrevista e agora eu vou passar para vocês tudo que eu perguntei. Palavra, como você é formada? Como as palavras são formadas? Primeiro ouvimos muito rock, radical, e ouvimos repetidas vezes. Cria-se uma base radical em nós. Esta é a primeira base. Este radical é a parte da palavra que vai se repetir várias vezes, como em correr, corri, corrida, correrei, correria. Muito legal, deixa eu ver se entendi. A primeira parte da palavra formada é o radical, a base que vai se repetir, criando várias palavras com o mesmo radical. É isso mesmo, sim, está correto. Próxima pergunta, palavra. Mas tem alguém que ajuda você a se formar? Sim, é a vogal temática. Depois de ouvir muito rock radical e criar a base radical, estamos muito cansados, então, uma vogal vem nos ajudar e se junta com a base radical, criando um tema, um significado base para a nossa vida, como o radical, C, U, R, cor, e vem a vogal temática, A, e se junta à base radical, formando o tema corra. Tenho mais uma pergunta. Após se formar o tema, o que você faz para continuar a construção da palavra? Eu vou designar outros pedacinhos de letras para fazer alguns trabalhos específicos. Eu vou designar eles, por isso eles são chamados de desinências. Eu vou designar eles para eles criarem o sentido das palavras, para agirem, para realizarem ações. Vou designá-los para eles definirem o gênero da palavra, se será masculino ou fêmea. Vou designá-los para definirem se será um somente, singular, ou mais de um, plural. Vou designá-los para determinar em qual pessoa falarão, se falarão deles mesmos, na primeira pessoa ou se falarão de outras pessoas, na segunda ou na terceira pessoa. Vou designar ele para escolher o modo de como vai pedir, se vai indicar algo, indicativo, se vai criar dúvidas, subjetivo, se vai mandar fazer algo, imperativo, e vou designar eles se vão estar no presente, no passado ou no futuro. Estas são algumas das designações que vou fazer às desinências para ajudar na construção da palavra. Tenho mais uma outra pergunta. Eu ouvi dizer que às vezes você usa cola fixadora para construir palavras. É verdade? Sim, é verdade. Eu uso a cola chamada afixo para fixar pedacinho de palavras antes, prefixo.
E para fixar palavras no final, no sul, longe, sufixo, dessa forma que colo pedacinhos de morfemas nas palavras, criando assim, novas palavras. Outra pergunta. Como chama as palavras que são formadas primeiramente, são as palavras primárias. E depois, as palavras que são construídas com a palavra primária, são produzidas as palavras derivadas. Palavras derivadas da palavra primária, como já foi dito, a primeira base da palavra é formada com roque radical, chamada de base radical. E existem palavras que gostam de um roque radical simplesmente, chamada palavra simples, e quando a palavra gosta de dois roques, que terá duas bases radicais é chamada de palavras compostas, como gira. Sol, couve, flor. É importante saber que, como já foi falado, as palavras são formadas na sala morfadã, morfologia, e existem 5 salas morfadãs diferentes que criam as palavras. As salas são: a sala da derivação, que faz uma palavra sair de outra, ser derivada de outra; a sala da composição, que faz recorte e colagem nas palavras; a sala da onomatopeia, que são várias centopeias fazendo sons engraçados; a sala do neologismo, que é o lugar onde pode-se inventar novas palavras livremente; e a sala do hibridismo. É quando pessoas de outros países vêm criar palavras junto conosco, como é a sala da derivação. Na sala da derivação tem 6 mesas, ou 6 formas de formar as palavras. Palavras derivadas de cola pré-fixa, exemplo, incapaz, a mesa de derivação com cola no sul; derivação sufixal, cola no final; papel, aria, papelaria, a mesa da derivação pré e sul juntas; derivação prefixal e sufixal juntas; infeliz, mente, infelizmente, a mesa da derivação parassintética, que deve se parar para fazer a síntese de um pré e sul ao mesmo tempo; triste, ser, entristecer, e a mesa da derivação regressiva, é tirado da palavra algum pedacinho, criando outra palavra. Era ajudar, tirando o R, ficou ajuda, e por fim a mesa da derivação imprópria, do qual o nome já diz, é a palavra atuar impropriamente em uma função que não era dela antes. Como a palavra jantar, que é uma ação e foi para outra função impropriamente para se tornar um substantivo com a palavra janta. Na sala da composição, as palavras começam a ser compostas, elas colocam 2 tipos de roques radicais e se unem, como a palavra guarda se junta à palavra roupa, compondo uma nova palavra, guarda, roupa. Na sala composição tem 2 mesas, a mesa da justaposição, que cola uma palavra do lado da outra, gira, sol, guarda, chuva, e a mesa da composição por aglutinação. Você recorta algumas letras de 2 palavras para aglutinar as 2, ou colar as 2, água mais ardente, aguardente. Na sala do hibrismo entram pessoas de nacionalidades diferentes e formam palavras, como um grego e um latino para formar a palavra automóvel. Já na sala do neologismo tem 3 mesas, para a criação livre de novas palavras. Na mesa do neologismo semântico, você ou se, mantém a palavra já existente no dicionário.
mas cria um novo significado para a palavra. Na mesa do neologismo lexical você cria uma nova palavra sem nexo nenhum, criação livre total. E na mesa do neologismo sintático você pega a síntese de uma palavra e sintesa ela para outro significado, como bonde, e bonde do Tigrão, e já na sala da onomatopeia. Tem uma centopeia que cria vários sons. Estas são as salas que existem dentro do quarto morfado. Ela que forma todas as palavras existentes atualmente, e esta foi a entrevista que tive com a palavra. Uma entrevista que nenhum repórter nunca fez na vida. Agora é hora da revisão, morfologia, formação das palavras formadas, morfemas, pedacinhos de palavras morfadas, radical. Base que se repete sempre, vogal temática, ajudante do radical, tema, radical mais vogal temática, desinências, designações de modo, tempo, gênero e número, afixo, cola, prefixo, cola antes, sufixo. Cola depois, palavras primitivas, primeira palavra, palavras derivadas, palavras construídas a partir da primeira, palavra simples, com uma base radical, palavra composta, com duas bases radical. Derivação, as palavras derivam, derivação prefixal, palavras derivadas por prefixo, derivação sufixal, palavras derivadas por sufixo, derivação prefixal sufixal, palavras derivadas por ambos. Derivação parasintética, derivada com prefixo e sufixo ao mesmo tempo, derivação regressiva, deriva tirando letra, derivação imprópria, impropriamente pega outro posto, formação por composição. As palavras são criadas colocando uma do lado da outra, composição por justaposição. Cola as palavras uma do lado da outra, composição por aglutinação, recorte e colagem de palavras. Colando uma com a outra, hibridismo, criação com estrangeiros, neologismo, invenção de novas palavras, neologismo semântico, palavra já existe mas há de acquair novo significado, neologismo lexial. Criação de nova palavra sem regra, neologismo sintático, constrói um novo significado para a palavra, onomatopeia, sons das palavras.